Sabe quando você assiste o trailer de um filme ou lê a sinopse de um livro e fica todo animado pela história, mas quando você tá lá vendo o filme ou lendo o livro, vê que isso não é muito parecido com o que você viu no trailer ou na sinopse? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou Johnny Sainz do Geek Barba e hoje nós vamos falar sobre o livro Terra de Sonhos e Acaso de Felipe de Campos Ribeiro, que foi lançado agora no início do ano pela editora Martin Claret. Terra de Sonhos e Acaso vai contar a história de Ismael, que é um jovem que vive em São Paulo, no bairro de Santana, que logo no início da história ele já se vê numa situação bem difícil, que é a morte dos dois pais. O pai dele contraiu AIDS e acabou passando para a mãe, e os dois acabaram morrendo por conta disso. Eu não sei por que não tiveram tratamento, o livro também não explica isso, mas enfim, esse é apenas o pontapé inicial para a história. Porque Ismael tem que ir até a cidade de Rio das Almas, uma cidade que ele passava as férias de vez em quando para vender uma grande casa de pedra que os pais tinham lá. Então ele vai para a cidade, só que ele começa a ver que existem coisas misteriosas que rondam a cidade. Primeiro porque ela passou por uma grande tempestade e praticamente um terço dela foi destruída. E segundo, porque militares estão lá fazendo um tipo de intervenção militar, além de outros elementos místicos que tem aqui na história, que eu não posso mencionar muito, senão vai ser um baita spoiler. Terra de Sonhos e Acaso é o romance de estreia do autor Felipe de Campos Ribeiro, que além de escritor, ele também já escreveu outras 2 peças de teatro. Ele também é cantor de uma banda de grunge chamado Jazz. Tá aqui na informação na orelha, que é a fotinho dele também. E o livro foi publicado pela Martin Claret. A Martin Claret, ela não tem o costume de publicar livros originais assim. Pelo menos é a primeira vez que eu vejo um livro original de lançamento, porque normalmente ela lança livros clássicos em novas edições que são maravilhosas para você colecionar. Por exemplo, eu tenho aqui o Sherlock Holmes, o romance do Sherlock Holmes, que é uma edição capa dura que vem com todos os romances dele. É espetacular essa edição, eu amo de paixão. E também essa edição de todos os contos do HP Lovecraft, essa coisa enorme que brilha no escuro. Sério, é uma das coisas mais lindas que eu tenho na minha estante. Então, o novo livro Terra de Sonhos e Acaso, do Felipe, é um tiro no escuro tanto do autor, que está iniciando agora, como também da editora, que está apostando no novo mercado. Logo no início do romance, a gente tem uma introdução de Nick Farwell, bem aqui, logo nas primeiras páginas. Cadê? Aqui. Não, eu pulei, certo, eu pulei. Aqui. Logo aqui no iniciozinho a gente tem uma introdução de Nick Farwell, que ele pinta o livro como uma obra de arte do terror que vai deixar você completamente anestesiado e cheio de medo, com frio que percorre a espinha, e você realmente fica com tanto de medo com o que você vai encontrar pra frente. Eu, como sou um pouquinho medroso, não gosto tanto de filmes de terror e nem obras de terror, por assim dizer. Eu até duvidei um pouco se eu iria aguentar ler o livro. Só que quando você começa a ler, você consegue ver que não é bem isso que o Nick Farwell pinta, não. Na sinopse, ele diz que é uma mistura com intervenção militar e com fanáticos religiosos, e você pensa, nossa, eu vou encontrar algo parecido com Stephen King, O Nevoeiro, em que vai ter pessoas loucas, fanáticas religiosas, em que o militarismo vai estar super em alta e isso vai ser grande e vai ser uma obra muito perturbadora. Mas esses 2 pontos acabam sendo os pontos mais fracos da história, e a sinopse aponta eles como se fossem os principais, o que eu não entendi muito bem. O livro ele é narrado em primeira pessoa, na verdade é como se ele fosse um relato do Ismael. Logo no primeiro capítulo ele diz que é um relato de tudo o que aconteceu e que ele não sabe se ele está louco ou não. Então certas coisas vai colocar em xeque, em dúvida, a sanidade dele, e o livro ele conversa diretamente com a gente. Ele abre aspas várias vezes no livro para falar, caro leitor, e começa a explicar pra gente e refletir sobre tudo o que aconteceu, o que acaba envolvendo a gente um pouco, mas
não captura a gente totalmente por alguns outros motivos. Como pontos positivos, o livro tem principalmente a sua brasilidade. Ele não tem toda a exteriorização que muitos livros têm de colocar nomes em inglês ou de outras nacionalidades. Os nomes aqui são brasileiros, se passa no interior de São Paulo, enfim, é tudo muito brasileiro. E um acerto muito grande do Felipe foi ter colocado essa áurea sobrenatural pro interior do Brasil, porque eu acho que o interior sempre tem essa áurea mais de mistério, porque lá tem muita coisa do folclore e também dos mitos, lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê, enfim, tudo isso acontece no interior e não nas grandes cidades. Então fazer uma história de terror que se passa numa cidade grande é bem mais complicada. E quando ele colocou isso pro interior do Brasil, acaba mexendo já com o misticismo que a gente tem. Inclusive, eu quando era menor, eu era escoteiro e sempre que tinha que acampar e tinha que ir pra sítio lá pro interior do Rio de Janeiro, eu sempre ficava com muito medo de ficar perto do mato, porque vai que aparece alguma coisa, né? Nunca se sabe. E o livro acaba explicando, acaba explorando bastante esse misticismo que ronda aí o interior do Brasil. Eu acho que se você for do interior, você vai gostar bem mais do livro, porque você vai se identificar mais com o que acontece em cidades pequenas do que com pessoas que moram em grandes metrópoles e estão um pouquinho mais distante dessa realidade. Um ponto que pode ser semi-positivo e semi-negativo é que o autor ele não aprofunda as características, ele não descreve muito os personagens. Então eu gosto bastante disso, mas numa certa medida, porque ele deixa a criatividade do leitor fluir. É como se ele respeitasse que o leitor tem uma parcela de criação com a história e que ele não é egoísta de que a história é toda dele. Eu não gosto muito de histórias que ficam narrando e descrevendo detalhadamente tudo que está acontecendo, todas as características dos personagens, porque isso rouba um pouco da nossa criatividade. Eu às vezes até não respeito quando o autor fala tal personagem assim, assim, assim. Se eu imaginei ele de outro jeito, ele vai ser de outro jeito, não importa o que o autor explique. Então eu acho que isso é uma semi-qualidade do livro, porque ele não se apega na descrição dos personagens e nem fica detalhando todos os locais, mas ao mesmo tempo ele peca em alguns momentos a não descrever praticamente nada de um personagem. Ele introduz o personagem, só fala um nome, não fala característica, você não sabe o que esperar daquele personagem, e se no futuro aquele personagem morrer, sumir, for embora e tal, você não criou nenhum laço com ele. Isso acaba acontecendo também com o protagonista, de que você acompanha ele por 300 páginas, desde o início até o fim, e quando você termina o livro, você não sente que conhece o protagonista, você não chega a se afeiçoar a ele, porque ele parece um tanto superficial, ele não mostra todas as coisas que tem dentro dele, todas as emoções, todas as reviravoltas, o que ele pensa, apesar de estar tudo na cabeça dele, ele está escrevendo em primeira pessoa, você termina o livro com a impressão que você não está conhecendo ele e não tem aquela empatia direta com o Ismael. Agora, como ponto negativo, negativo mesmo, que me incomodou bastante quando eu estava lendo, é a linha de raciocínio do protagonista, do Ismael, porque, sinceramente, ele parece ter a atenção de um esquilo, porque ele tem um plano dele na cabeça dele, e quando ele vai colocar em prática, ele praticamente joga tudo pro ar milhões de vezes e toma atitudes burras. E você fica, não faça isso, pelo amor de Deus, e ele pega e faz. E também outra coisa que me incomodou bastante é o fato de que o autor usa bastante o sexo e não como algo que vai transformar a história, que vai contribuir para o roteiro da história, mas tipo, num capítulo não tem nada acontecendo, os personagens fazem sexo e pronto, acabou. Eu acho isso tanto desnecessário, ficar introduzindo sexo, só pra história ficar mais adulta. E por último, e não menos importante, também tem o fato de que os diálogos são muito, mas muito irreais. Sério, ninguém fala do jeito que tá aqui no livro. Parece que os personagens estão jogando palavras soltas no ar e às vezes, por acaso, elas acabam condizendo um assunto com o outro e não sendo uma conversa real entre duas pessoas. Mas no final de contas, Terra de Sonhos e Acaso vale a pena? Olha, o livro ele é para ser colocado na balança, porque ele tem o seu mérito de
trazer em alta o Brasil, colocar bastante brasilidade. Ele explora bastante esse tema da mitologia, do folclore, que é algo que eu sinceramente sinto bastante falta na literatura brasileira. A gente tem uma literatura, uma mitologia, quer dizer, riquíssima, e muito se fala sobre mitologia grega, mitologia nórdica e tal, e a nossa mitologia, que é o folclore, que são as crenças dos indígenas, são praticamente deixadas de lado. Um pouco se fala sobre elas. Então o livro tem esse ponto positivo, mas como um ponto negativo, como eu já falei anteriormente, ele acaba tropeçando na burrice do personagem principal, porque é isso, eu achei o Ismael bem burro e não tem o que falar a não ser isso, e os diálogos não serem tão elaborados quanto eu esperava. Então, se você já curte livros que o personagem não tem uma inteligência exemplar e também não tem diálogos bem complexos, você pode ler Terra de Sonhos e Acaso tranquilamente, mas se você já atenta para esses detalhes, você pode não gostar tanto assim do livro. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue aqui Barba em todas as redes sociais, principalmente Instagram, que tem conteúdo inédito lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau! E vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.